Ele varria o chão com atenção silenciosa, quase robótica, enquanto cada gota de água refletia o brilho frio das lâmpadas do escritório. O balde rangia sob seus pés, o pano esfregava o chão até que o som do metal do carrinho de limpeza ecoou pelo corredor. De repente, uma voz cortante quebrou o silêncio. Você não vê nada, não é? Olha o que você fez, seu incompetente. O homem parou por um instante, segurando o pano com força, enquanto o gerente pisava deliberadamente sobre o balde, espalhando água pelo piso recém-limpo. Risadas surgiram ao fundo, alguns funcionários assistiam, fingindo que nada acontecia, enquanto outros apenas desviavam os olhos, desconfortáveis. Mas o que ninguém sabia era que aquele faxineiro não era um trabalhador qualquer. Ele era o dono da empresa. O homem que construiu aquele prédio, contratou aquelas pessoas, definiu cada regra e cada política. E, ainda assim, ninguém o respeitava. Ele respirou fundo e continuou seu trabalho, sem reagir. Cada insulto parecia atravessar a parede do escritório e atingir diretamente o coração dele, mas ele sabia que a paciência era parte do plano. O objetivo não era reagir, era observar, entender, descobrir a verdade escondida atrás de cada sorriso falso, de cada comentário cruel, de cada olhar de desprezo. Enquanto passava o pano pelo chão escorregadio, sua mente se lembrava de quando cada funcionário era tratado com dignidade, quando o respeito era natural e não forçado. E agora, tudo parecia diferente, frio, mecânico, desumano. E, no meio daquela humilhação silenciosa, ele percebeu algo que o chocou mais do que qualquer insulto. Havia pessoas que ainda carregavam humanidade dentro daquele prédio. Pessoas que ainda agiam com bondade, mesmo sem nenhum reconhecimento. Mas para encontrá-las, ele precisava continuar. E cada minuto que passava ali, com o uniforme de faxineiro, aproximava-o de uma verdade que mudaria a forma como ele via sua própria empresa, e todos que nela trabalhavam. Antes daquele dia, Augusto era apenas mais um empresário. Mas a história dele começava muito antes das salas luxuosas e das reuniões intermináveis. Há mais de 30 anos, ele vendia café pelas ruas de São Paulo, carregando a vida nas costas, aprendendo desde cedo que cada centavo exigia esforço. Cada sorriso de cliente satisfeito, cada nota de R$ 5 economizada para investir no sonho maior. O tempo passou. Ele abriu a própria empresa, cresceu, contratou centenas de pessoas e transformou aquele prédio em símbolo de sucesso e trabalho duro. Mas o sucesso tinha um preço. Os sorrisos sinceros desapareciam, as conversas se tornavam formais demais, e a cortesia dos funcionários muitas vezes parecia apenas fachada. Ele lembrava com saudade de quando conhecia cada pessoa pelo nome, quando cada gesto simples ainda tinha valor, quando a palavra respeito não precisava de crachá ou cargo para ser praticada. Agora, sua própria criação parecia distante e estranha, habitada por pessoas que, para ele, já não eram as mesmas. E foi nesse sentimento de desconexão que nasceu a ideia de se disfarçar. Augusto queria observar sem ser observado, entender o que acontecia quando ele não estava presente. Queria descobrir a verdade por trás das máscaras que todos usavam, inclusive aquelas que ele mesmo ajudou a colocar. O plano era simples, mas audacioso: tornar-se ninguém por um dia, um faxineiro invisível no meio de sua própria empresa. Um teste silencioso para enxergar quem realmente merecia respeito, e quem apenas fingia ter valores que não possuía. E foi assim, com coragem e uma pitada de nervosismo, que Augusto se preparou para entrar em um mundo que ele acreditava conhecer, mas que estava prestes a revelar segredos que mudariam tudo. Ele chamou apenas 2 pessoas de confiança: seu motorista, que conhecia cada rotina sua, e a costureira que costurava uniformes para os funcionários. Juntos, criaram um uniforme simples de faxineiro, um crachá falso com o nome Seu José e detalhes que o tornariam apenas mais um rosto na multidão. Vestir aquele uniforme foi um momento de estranha ansiedade. Augusto sentiu o peso da invisibilidade, a estranheza de se tornar alguém que, na verdade, ele nunca foi. Cada botão apertado lembrava-o de que a aparência poderia enganar, mas a essência não. Ao sair de casa naquele dia, sentiu o coração acelerar. Ele sabia que cada passo dentro do prédio seria um teste não apenas para os funcionários, mas para ele mesmo. Cada olhar, cada gesto, cada comentário seria registrado em silêncio, observando o caráter das pessoas que dependiam de sua liderança. Hoje eu serei ninguém, para descobrir quem realmente é alguém, pensou. E assim, Augusto entrou no prédio, sem ninguém notar. O plano estava em ação, e a primeira etapa de seu teste silencioso começava. Ele percebeu imediatamente que o mundo dentro do prédio parecia diferente quando você não tinha cargo, não tinha prestígio, não tinha identidade visível. Portas se fechavam à sua passagem, olhares desviavam, risadas abafadas se espalhavam pelos corredores.
O gerente Sérgio surgiu como um obstáculo natural. Ele entregou tarefas humilhantes, falou alto, intimidou, zombou da capacidade do faxineiro de realizar qualquer atividade. Limpar os banheiros dos diretores, carregar papéis pesados, esfregar o chão mais uma vez, tudo era motivo de crítica, desprezo e humilhação. Enquanto Augusto executava as ordens, ouvia comentários descontraídos de funcionários que acreditavam que ele não era ouvido. Esse cara não sabe o que faz. Se ele soubesse o que acontece aqui, já teria se arrependido. Cada palavra era um golpe. Ele percebeu que a empresa cresceu, mas o respeito encolheu. Funcionários manipulavam informações, bajulavam superiores e escondiam falhas. E o pior, Sérgio não apenas humilhava os outros, mas parecia genuinamente acreditar que sua atitude era normal. Mesmo assim, Augusto continuava em silêncio. Cada detalhe estava sendo registrado, cada reação era observada. Ele sabia que a paciência era essencial. A justiça que viria mais tarde dependia de sua capacidade de permanecer invisível, mesmo sob provocação constante. No meio de tanta frieza e desprezo, Augusto encontrou uma exceção, Marta. Uma funcionária simples, mãe solteira, com sorriso fácil e palavras gentis que não dependiam de cargo ou reconhecimento. Ela percebeu seu esforço, o cansaço refletido em cada movimento, e ofereceu ajuda sem esperar nada em troca. Dividiu seu almoço com ele e disse, baixinho, mas com sinceridade: aqui dentro, quem não tem cargo precisa ter coragem para não desistir. A frase ecoou na mente de Augusto. Marta não se curvava ao poder, não bajulava, não fingia. Sua humanidade permanecia intacta, mesmo diante da injustiça diária. Ele percebeu que, apesar de tudo, ainda existia bondade naquele lugar, e era essa bondade que precisava ser reconhecida. Cada gesto dela contrastava com o comportamento cruel de Sérgio. Cada sorriso, cada palavra de encorajamento era como uma luz em meio à escuridão da arrogância que dominava o escritório. Augusto observava, absorvia e registrava cada detalhe, sabendo que aquele comportamento seria essencial para a lição que viria. Enquanto isso, a tensão dentro da empresa continuava a crescer. Sérgio não perdeu tempo em humilhar outros funcionários. Ele apontava falhas insignificantes, fazia comentários sarcásticos e manipulações de planilhas, sempre garantindo que os superiores acreditassem que tudo estava sob controle. Ele ria das pequenas desgraças alheias e se gabava de sua habilidade em enganar quem tinha autoridade. Augusto ouvia tudo de perto. Cada conversa, cada risada maldosa, cada gesto de arrogância. Ele sentiu raiva, mas permaneceu calmo. Sabia que precisava continuar invisível para que sua observação fosse completa. Cada minuto, cada ação observada, cada palavra ouvida, era mais uma peça no quebra-cabeça que revelaria a verdade sobre sua própria empresa. Em certo momento, um segurança o empurrou ao entrar na sala errada. Você não pode estar aqui, disse ele, sem perceber que estava lidando com o próprio patrão. Funcionários riam, apontavam e cochichavam. Augusto sentiu a frustração percorrer seu corpo, mas respirou fundo e continuou seu trabalho. Cada obstáculo aumentava a tensão, cada olhar de desprezo revelava a realidade cruel que ele precisava confrontar. Ele observou que muitos funcionários agiam de forma hipócrita, fingindo respeito quando necessário, bajulando quem tivesse poder. Outros, como Marta, mantinham dignidade e bondade mesmo sem reconhecimento. E Augusto registrava mentalmente cada detalhe, sabendo que a diferença entre caráter verdadeiro e falso seria revelada no momento certo. Enquanto o dia avançava, a paciência de Augusto começou a ser recompensada com pequenos sinais de humanidade. Um colega discretamente ofereceu ajuda com uma tarefa pesada, outro sorriu mesmo sem necessidade. Mas a crueldade ainda predominava. Sérgio humilhava Marta novamente, em frente a outros funcionários, zombando dela por falar com o faxineiro. Ele continuava convencido de sua superioridade e ignorava completamente a moralidade de seus atos. Augusto começou a perceber um padrão: aqueles que agiam com bondade e humildade eram constantes, mesmo sem benefício próprio. E aqueles que se escondiam atrás de arrogância e falsidade sempre buscavam vantagem, sem importar a quem prejudicassem. Ele sabia que precisava levar essa observação até o fim. A verdadeira lição estava prestes a acontecer. Cada passo do dia, cada gesto, cada humilhação ou sorriso, se acumulava em sua mente. Ele se preparava mentalmente para o momento decisivo, o ponto de virada que mostraria a todos o verdadeiro caráter das pessoas ao seu redor. A paciência e a observação seriam recompensadas, e a justiça finalmente chegaria. O final do expediente se aproximava. Todos os funcionários foram convocados para uma reunião de rotina.
O ar estava carregado de expectativa, mas ninguém sabia que o momento mais decisivo daquele dia estava prestes a acontecer. Sérgio, confiante e arrogante, apontou para Augusto com desprezo, dirigindo-se à sala cheia. Esse faxineiro é um desastre. Devia ser demitido agora mesmo. O silêncio tomou conta da sala. Cada funcionário congelou, incapaz de acreditar no que ouvia. Augusto respirou fundo, mantendo a calma que havia cultivado durante todo o dia. Lentamente, tirou o boné que escondia seu rosto, deixando à vista a expressão serena de quem observou tudo em silêncio. Engraçado, porque fui eu quem te contratou. A sala inteira paralisou. Olhares se cruzaram, alguns incrédulos, outros aterrorizados. A atmosfera mudou instantaneamente. Marta, que havia sido humilhada e ignorada durante todo o dia, olhou para ele com um sorriso emocionado, sentindo que a justiça finalmente chegava. Augusto caminhou pelo espaço, cada passo carregado de autoridade e propósito. Ele começou a falar, com uma voz calma, mas firme, que cortava o ar e capturava a atenção de todos. Hoje eu vi com meus próprios olhos quem é de verdade, e quem apenas finge ser quando acha que ninguém está olhando. Ele mostrou imagens das câmeras de segurança, registrando cada atitude, cada risada maldosa, cada ato de crueldade ou indiferença. Sérgio engoliu em seco, sem saber o que dizer. O poder que antes parecia absoluto desapareceu instantaneamente diante da verdade que Augusto revelava. A máscara caiu. E o uniforme que você desrespeitou é o que mantém este lugar de pé. Marta foi chamada à frente. Augusto agradeceu sua coragem, sua bondade silenciosa e seu comportamento humano, que contrastava com a arrogância generalizada. O reconhecimento público emocionou a todos. Cada funcionário começou a perceber a diferença entre caráter verdadeiro e falsidade. As risadas desapareceram, substituídas por murmúrios de respeito e reflexão. O choque e a vergonha de quem havia agido mal se misturavam à admiração por aqueles que permaneceram íntegros, mesmo sem recompensa. O ponto de virada estava completo. O invisível tornou-se visível, a verdade prevaleceu. Augusto continuou, com serenidade. O que eu observei hoje me mostrou que o poder e o cargo não definem quem somos. A verdadeira força está na dignidade, na coragem e no respeito, mesmo quando ninguém olha. Sérgio tentou se justificar, mas suas palavras soavam vazias. Todos viram que sua arrogância e manipulação não tinham valor diante da integridade e da observação paciente de Augusto. A lição estava gravada na mente de cada funcionário presente naquele momento. A energia da sala mudou completamente. O medo se transformou em reflexão, a vergonha se transformou em aprendizado. Augusto demonstrou, sem precisar gritar, que caráter e bondade sempre prevalecem, e que a verdadeira liderança não está no cargo ou no uniforme, mas nas atitudes que ninguém observa. Com o clima totalmente transformado, Augusto encerrou. Hoje vocês viram a diferença entre aqueles que fingem e aqueles que são de verdade. Que isso nunca seja esquecido. E com essas palavras, iniciou-se a mudança que se estenderia muito além daquele dia. Dias se passaram desde aquele teste silencioso. A empresa, que antes era marcada por indiferença e arrogância, começava a sentir os efeitos do impacto daquela experiência. Augusto, com sua observação paciente e estratégia precisa, havia mostrado a verdade a todos. Quem merecia respeito era reconhecido, e quem vivia de falsas aparências não podia mais se esconder. A primeira mudança foi estrutural. A direção da empresa lançou o programa Valores antes do cargo, priorizando a integridade, a ética e o comportamento humano em todas as avaliações. Marta, cuja bondade havia sido observada por Augusto, foi promovida a supervisora. Além do cargo, recebeu apoio para os estudos do filho, garantindo que sua dedicação e caráter fossem recompensados de maneira concreta. Os demais funcionários começaram a perceber a diferença entre agir por obrigação e agir por consciência. Muitos refletiram sobre suas atitudes e passaram a tratar os colegas com mais respeito. O ambiente, antes tenso e hostil, tornou-se gradualmente mais acolhedor. Aqueles que agiam apenas por interesse ou medo começaram a ser substituídos ou corrigidos, enquanto os que mantinham humanidade se tornaram referência dentro da empresa. Sérgio, o gerente arrogante, foi chamado à parte. Tentou se justificar, argumentando que apenas agia conforme o estresse e as exigências do cargo. Augusto o interrompeu com serenidade. O uniforme muda, mas o caráter, não. Não havia necessidade de repreensão agressiva. A mensagem era clara: poder e cargo não valem nada sem dignidade. Sérgio compreendeu, tarde demais, que sua arrogância e manipulação haviam sido expostas e que a credibilidade que ele imaginava possuir havia desaparecido.
A rotina da empresa começou a mudar. Funcionários cumprimentavam-se, dividiam tarefas sem ego, e pequenas gentilezas se tornaram comuns. Augusto observava tudo de longe, satisfeito, mas também reflexivo. Ele sabia que aquela transformação não aconteceria apenas por uma ação isolada, mas que o exemplo precisava ser contínuo. O dia chegava ao fim, e Augusto subiu à janela de seu escritório. Lá fora, o prédio refletia a luz suave do entardecer, e ele segurava nas mãos o crachá falso de seu José. Um objeto simples, mas carregado de significado, lembrança do dia em que se tornou invisível para enxergar a verdade. Às vezes, é preciso se esconder para enxergar a verdade. Porque o valor das pessoas só aparece quando ninguém está vendo. Ele sorriu, lembrando-se de Marta, de cada olhar verdadeiro, de cada atitude que permaneceu íntegra, mesmo quando ignorada. O aprendizado que havia tirado daquele dia seria lembrado por todos dentro do prédio, e a lição sobre caráter e humanidade se espalharia muito além das paredes da empresa. Augusto guardou o crachá na gaveta, um símbolo de humildade e observação. Ele sabia que, embora o dia tivesse terminado, o trabalho de manter uma cultura de respeito e dignidade nunca acabaria. Cada ação futura dependeria da consciência e da humanidade que ele havia despertado nos outros. A câmera imaginária do narrador se afasta lentamente, mostrando o prédio iluminado, um reflexo de mudança e esperança. O silêncio se instala, mas não é vazio, é carregado de significado. O espectador sente que cada ato de bondade e caráter, por menor que pareça, é capaz de transformar não apenas indivíduos, mas toda uma comunidade. E assim, a história chega ao fim, deixando a lição clara: poder, cargo e aparência são passageiros. O que permanece, e o que define verdadeiramente o valor de alguém, é a dignidade, a ética e o respeito pelos outros, mesmo quando ninguém está olhando.